a gente vai explicar como então que o professor vai elaborar um estudo de caso, né? Então, os tópicos da aula: o estudo de caso, elaboração do caso, como se inspirar, etapas para a elaboração do caso, características de um bom caso, classificação dos casos e um exemplo de um caso que foi elaborado e aplicado. O estudo de caso, então, ele foi baseado no método aprendizado centrado em problemas, né? Problem-Based Learning. O PBL ele tem origem na escola da medicina, né? Então, esse método ele é usado além da medicina, enfermagem, direito, administração, em outros tipos de ensino, né? Mas ele foi apropriado para a área do ensino de ciências, e aí então a gente pode utilizar em diversos tipos de ensino. E o que são os casos, né? Os casos são narrativas sobre dilemas vivenciados por pessoas que necessitam tomar decisões a respeito de determinados assuntos e os alunos devem resolver. Então, quer dizer, o aluno vai estar como centro do aprendizado ali. E sobre a elaboração do caso, né? Sobre a elaboração do caso, é necessário que o professor faça o quê? Primeiro, ele vai escolher uma fonte de inspiração para ele elaborar, porque as ideias não surgem do nada, né? Depois, ele precisa conhecer as etapas necessárias para a formulação do caso e conhecer as características de um bom caso. Como se inspirar, né? Então, o professor pode se inspirar a partir de reportagem, revista, jornal, documentários, filmes, né? Ou até de uma situação real da vida dele que ele queira narrar, né? E aqui eu trago um exemplo de filmes, né? 2 filmes que os professores poderiam se inspirar, né? O Jurassic Park, que é um filme conhecido, né? E aí a gente pode lá abordar alguns conteúdos químicos, né? A composição e natureza dos ácidos nucleicos, né? Tem a dimensão social dele, que fala lá sobre as revoluções tecnológicas, né? E as suas consequências para as pessoas, para a humanidade, né? E aí as possíveis formas de utilização que o filme pode inspirar, né? Aulas, casos interdisciplinares que envolvam questões éticas e científicas oriundas do avanço da ciência e tecnologia, né? Conteúdos de química orgânica e bioquímica ficam bem adequados para se basear nesses casos com base num filme desse. O outro filme é a Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento. Esse filme, acho que, né, muita gente assistiu, e ele tem uma parte bem ligada com a química, porque fala lá da contaminação do solo por um elemento químico, né? Então, assim, ele fica bem adequado também para usar na área de química. Mas outros filmes podem inspirar casos para serem usados em outras disciplinas, né? Etapas para a elaboração do caso, né? Primeiro, o professor, então, tem que selecionar o assunto central que vai ser destacado no caso, né? Depois, o professor vai listar os conteúdos que ele vai trabalhar com aquele caso, né? Depois, ele vai listar prováveis personagens que ele vai inserir no caso, porque é interessante que o caso tenha personagens para gerar assim, uma empatia com os alunos, né? E, por fim, ele tem que formular questões que vão ser discutidas em sala de aula e que serão respondidas com os conteúdos que ele vai ministrar, né? E um bom caso, ele precisa ter certas características. E quais são essas características de um bom caso, né? O caso tem que ter utilidade pedagógica, deve ser interessante para o leitor, despertar interesse pela questão, deve ser atual, deve ser curto, provocar um conflito, provocar uma familiarização do leitor com os personagens do caso, deve forçar uma tomada de decisão pelo aluno, possuir uma aplicação geral, narrar uma história, incluir falas de personagens. Os casos, em geral, eles são classificados em 3 tipos. Os casos científicos, que só discutem assuntos realmente relacionados à ciência. Os casos sociocientíficos, que já você pode fazer uma ligação entre questões sociais e científicas. E os casos históricos, que trabalham com a parte da história da ciência, a história da ciência local, né? Então, são 3 tipos de caso. E agora, um exemplo de caso que foi elaborado e aplicado, né? Esse caso foi inspirado numa reportagem em que a Anatel admitia que havia um conflito entre o sinal da TV digital e o 4G, né? E ele foi utilizado para uma aula de física do conteúdo de ondas e interferências de ondas, né? O nome do caso é ou TV ou celular.
aqueles quadrinhos e aquelas partes coloridas do caso destacam as características dele como um bom caso, né? Então, ele é curto, ele é atual, ele narra uma história. Então, dessa forma, cada professor pode elaborar um caso e utilizar na sua aula, na metodologia que nós abordamos.